Olá, amigo. Seja muito bem-vindo a mais um Vamos Falar de Geopolítica. Temos fatos recentes que podem nos levar a algumas conclusões e algumas elucubrações. Vamos lá. Fatos que estão acontecendo nos dias atuais. Ucrânia está perdendo a guerra para a Rússia. Israel praticou seguidos erros e não consegue eliminar a resistência do Hamas. A França e os Estados Unidos estão perdendo aliados e bases também na África. Aos poucos, a Europa está empobrecendo e perdendo relevância política, geopolítica. O PIB e a relevância econômica e militar dos países integrantes do BRICS têm aumentado e preocupado as autoridades dos Estados Unidos. Então a gente está vendo que o Ocidente aí está numa encruzilhada frente ao mundo multipolar, que a gente tem dito já com frequência, que está se fortalecendo, está se evidenciando, está tomando forma, está aí se mostrando para o mundo. Mas além desses fatos, nós temos outros. Vamos lá. Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, próximo da Rússia, sofreu tentativa de assassinato na semana passada e sobreviveu. Erdogan, outro aliado russo, diz que sofreu tentativa de golpe de Estado na Turquia na semana passada. Policiais foram presos e estão sendo investigados. O presidente iraniano Ebrahim Raisi, um próximo aliado também da Rússia, morreu em um acidente de helicóptero no domingo. Coincidentemente, todas essas circunstâncias dizem respeito aos interesses russos. Vamos lá para as elucubrações e conclusões. Temos que considerar que tais fatos evidenciam haver muitas coincidências na ocorrência de tantos eventos em datas próximas. Esses últimos desfavoráveis ou possivelmente desfavoráveis aos interesses russos. Não dá para afirmar que o Robert Fico sofreu tentativa de assassinato por agentes da OTAN ou dos Estados Unidos, e o mesmo não se pode afirmar quanto ao acidente do helicóptero presidencial do Irã. Porém, tentativas de golpes deixam registros, ainda que vagos. E assim, a tentativa de golpe contra Erdogan pode indicar quem está por detrás da tentativa de afastá-lo do poder. Ou seja, Robert Fico sendo afastado interessaria a OTAN. Ibrahim Raisi sendo afastado interessaria a OTAN e Estados Unidos? Em termos, sim. Mas em termos significativos isso não alteraria nada, pois o Irã está fechado aí com um governo mais independente e contra o imperialismo. Né? O Erdogan caindo, sim, poderia mudar a situação da Turquia. Desses três, do Fico, do Erdogan e do Raisi, o iraniano, o único que não alteraria a situação é o Raisi. Os outros dois alterariam. Só que a morte do iraniano poderia soar como uma advertência. Né? Então, assim, não é possível afirmar que os Estados Unidos, a CIA ou outros membros da OTAN estejam por detrás dessas ocorrências. Mas é muita coincidência esses três fatos atentarem contra interesses da Rússia, da mesma Rússia que está vencendo a Ucrânia. E há muitos militares dos Estados Unidos e europeus que dizem que a Ucrânia, em pouco tempo, questão de dias ou pouquíssimos meses, se entregará. Né? Então, assim, é para a gente analisar. Não é possível afirmar que houve uma tentativa de assassinato do presidente do Irã por força dos Estados Unidos ou de Israel ou de outros Estados-membros da OTAN, nem do Robert Fico. Agora, isso serve de alerta para a gente verificar se haverá mais coincidências ou não.
O fato é que os Estados Unidos costumam agir desse modo quando estão acuados, né? E os Estados Unidos estão perdendo. Os Estados Unidos não têm interesse em guerras. Tais fatos não implicarão em guerra e servirão aí para atender os interesses dos Estados Unidos. Então a gente precisa ficar atento se outras ações do tipo, se revoluções coloridas, ocorrerão com maior frequência. Porque os Estados Unidos, face às eleições que ocorrerão esse ano, Estados Unidos, leia-se Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, não tem interesse aí num confronto bélico, pois isso poderá aí colocar em risco a sua chance de reeleição. Porém, ações do tipo, ações de inteligência, ações aí contra estados estrangeiros, podem ter algum significado, podem ter alguma relevância, podem trazer algum benefício, sem colocar em risco a chance de reeleição. Então a gente tem que ficar atento. E isso exige uma leitura complexa, uma leitura ampla, num contexto mais amplo. Tá? Então a gente fez esse programa para que a gente analisasse essa questão e chegasse a alguma conclusão. A conclusão é: não é possível afirmar. Agora, se outros elementos surgirem com mais revoluções coloridas, com outros fatos que levem a atentar contra os interesses da Rússia, é sinal de que os Estados Unidos estão por detrás. Se não de todos os fatos, por grande parte deles. Tá bom? Esse é o programa Vamos Falar de Geopolítica, onde a gente analisa e faz você analisar as questões geopolíticas da atualidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado do programa e até